Olá, meus caros, como é que estamos? Bora dar sequência nesse estudo importantíssimo dos serviços públicos para esse concurso do TRE, né? Bom, na live anterior, nós pegamos todos os conceitos, regras, detalhes, né? Porém, agora está na hora de nós trabalharmos um pouco a chamada classificação, porque baseado na classificação, nós vamos poder desdobrar naquilo que é o estudo sobre as formas de exploração dos serviços públicos. Então, bora lá? Vamos ver isso daí? Olá, meus amigos! Então, para a gente recordar, dizem que recordar é viver, né? Então, vamos recordar e viver isso novamente. Quando a gente fala da classificação, senhores, dos serviços públicos, né? Depois de todo aquele conhecimento que nós já obtivemos com a aula anterior, com a live anterior, a gente pode colocar o seguinte, ó, serviços públicos são essenciais quando, senhores? Eles são considerados essenciais quando estiverem ligados a direitos fundamentais, certo? Tal como segurança, saúde, alimentação, educação, né? Então, quando estiverem ligados a direitos fundamentais, previstos ainda como um dever do Estado ou um direito do cidadão, né? Então, estes daí nós vamos chamar de serviços públicos tidos como essenciais. De tudo aquilo que nós estudamos na nossa aula anterior, nossa live anterior, estes serviços essenciais, senhores, eles costumam ser, em regra, ut universi, certo? Você lembra desse conceito, né? Também são serviços de prestação própria, ou também chamado prestação direta. Por quê? Porque estes serviços deverão ser prestados, como regra geral, pelo próprio ente público que é dotado daquela competência para sua prestação. Então, são ut universi, de prestação própria ou direta. Estes daí, senhores, são aqueles que são indelegáveis e, além disso, eles estão sujeitos aos princípios, né, que nós vimos também na aula anterior, principalmente o princípio da continuidade ou permanência. Esses serviços, senhores, que são tidos como essenciais, eles não são contraprestacionais, quer dizer que, como regra geral, o usuário ele não paga de maneira pontual pela prestação ou pela tomada do serviço, né? Então, quem é que paga por esses serviços? Bom, todos pagam através dos impostos. Então, quem está pagando por esses serviços vão ser tanto os usuários, como também os não usuários, né? Todo mundo paga por esses serviços. Todo mundo vai estar pagando. Ah, entendi. Agora, esses daí, senhores, são os que menos chamam a nossa atenção, porque nós temos que avançar para o estudo dos serviços que poderão ser prestados ou explorados por particulares, né? Por isso que a gente faz essa classificação. Os chamados serviços públicos
próprios do Estado são os serviços públicos em geral, né? Tanto os essenciais quanto os próprios são serviços sem fins lucrativos e sem natureza econômica. Então, são aqueles serviços que não têm finalidade lucrativa, não têm natureza econômica, mas também não são essenciais. Se a gente puder recordar alguns detalhes já vistos, eu vou buscar na sua memória o seguinte detalhe. Quando o serviço é tido como essencial, ele deve ser prestado pelo próprio ente que tem a competência legal. Acabamos de falar isso, né? Aí vem a dúvida. É verdade, então, que serviço público essencial não pode ser delegado? Claro que pode, ninguém falou isso. O que a gente falou é que eles não são delegáveis para exploração privada, mas eles podem ser delegados dentro da própria estrutura pública central do Estado. Esse tipo de delegação a gente chama de desconcentração. Então, cuidado com os pequenos detalhes, né? Serviços essenciais são multi-universe? São. Em regra, são não contraprestacionais? São também. São não contraprestacionais, certo? Todo mundo paga por eles? Todo mundo. Usuário e não usuário, que a gente paga através dos nossos impostos. Ah, certo. Estes serviços podem ser interrompidos? Esses não podem ser interrompidos. Nem mesmo através do chamado direito de greve que já estudamos. Não pode. Jóia. Agora, pode ser delegado? Então tome bastante cuidado, gente. Quando a prova perguntar se serviço essencial é delegável e perguntar só dessa forma, o mais provável, gente, é que seja uma banca se referindo aos serviços essenciais delegáveis a particulares. Então, nesse caso, a gente tem que falar que não. Porque, como regra geral, tem um animal voando aqui. Como regra geral, os serviços essenciais não são delegáveis a particulares. Certo? Agora, pode ser que você pegue uma banca um pouco mais técnica, né? Ou um examinador mais técnico, e ele vai lá e pergunta para você: é possível delegar serviço essencial? É diferente, hein? Se ele pergunta, serviço essencial é delegável? Ele quer saber a regra. Agora, se ele pergunta, é possível delegar? Aí você vai tomar um baita de um cuidado. Na hora das alternativas, você tem que verificar se não tem nenhuma delas que diga que, em que pese não ser delegável a particulares, ele é delegável dentro da própria estrutura da administração, que ele pode ser delegado por mera desconcentração. E não só isso, tem até um tipo de descentralização, que é aquela delegação de uma pessoa para outra, né? Vamos lembrar isso? O que é desconcentração mesmo? Me ajuda a lembrar? Desconcentração, gente, é a delegação que ocorre dentro de uma mesma estrutura. E eu costumo usar como simbologia, para você lembrar disso, quando você compra um suco, desse suco concentrado que vende, né? Dá para tomar ele? Não dá. Suco concentrado, tá no nome, né? Concentrado. Pega um de caju, sabe quando os beiços grudam no dente? Assim é um horror, né? Bom, como é que você faz para tomar um suco concentrado? Você joga na jarra d'água. Então ele vai desconcentrar dentro da própria jarra. Então, desconcentrar o suco só é possível desconcentrando dentro da própria jarra. Agora, descentralizar, não. Descentralizar é mandar para o outro. Então, descentralização é de uma pessoa para outra, tá? Então, retomando, gente. Serviço essencial é delegável? Bom, se perguntar é possível delegar serviço, quer dizer, se perguntar serviço essencial é delegável,
A ideia geral é você dizer que não, porque ele não pode ser explorado por particulares. Então, serviço essencial delegável? Não. É possível delegar serviço essencial? Agora ele quer saber, eventualmente, se tem alguma exceção, né? Costuma ser assim nas provas, tá? Aí você vai tomar um enorme de um cuidado e vai ler as alternativas e verificar lá. Em que pese não ser delegável a particulares, é possível delegar o serviço essencial por desconcentração dentro da própria estrutura. Isso está certo falar. E tem um outro tipo de delegação que também é possível, gente, que é a delegação que é feita de um ente público para outro ente público. Chama-se descentralização institucional ou política. Então, por exemplo, quando um Estado que tem uma competência de um serviço essencial qualquer, como, por exemplo, sei lá, distribuição de energia. Aí esse Estado não tem capacidade de exercer essa atribuição num município bem lá longe. Vamos imaginar na região norte? Então vamos imaginar o Estado do Amazonas tendo que promover a distribuição de energia elétrica tal como na ilha de Marajó. Putz, grilo, como é que faz, hein? Pois é, regras próprias, universo próprio. Então, nesse caso, o Estado delega para o município. E o município vai receber um aporte de recurso estadual e o município vai fazer. Então, gente, só para a gente deixar bem claro, serviço essencial é delegável? Não. É possível delegar serviço essencial? São duas exceções. Por desconcentração, que você vai desconcentrar o suco na jarra d'água, então é dentro da própria estrutura. Então seria, por exemplo, né, uma secretaria de Estado delegando para um departamento de Estado. Não tem problema nenhum, está dentro da mesma entidade. Assim pode delegar. Ou por descentralização, quer dizer, de uma pessoa para outra, né? Desde que seja institucional ou política. Então, nesses casos, pode. Agora, tirando isso, nós vamos chegar no outro tipo que já falamos. São chamados serviços próprios do Estado. Lembra? Acabei de colocar aqui na lousa para vocês. Olha lá. Serviços próprios do Estado, letra B. Serviços que são chamados de próprios do Estado, meus amigos, são aqueles que são sem fins lucrativos, são sem natureza econômica, porém, por algum motivo, ou a lei ou a Constituição resolveram falar que são de titularidade do Estado. Estes que são serviços próprios do Estado, mas não são essenciais, esses geralmente são prestados pela chamada administração pública indireta. Então, autarquias e fundações públicas, e excepcionalmente até mesmo empresas públicas. Então, aí é possível delegar por descentralização da administração direta, que tem a titularidade, para a indireta, que vai prestar. Tá bom? Quem são os prestadores da indireta? Regra geral, autarquias, porque autarquias são prestadoras de serviços públicos. Aliás, gente, tem até manual por aí que fala que autarquia é sinônimo de serviço público, de tanto que eles querem exagerar nessa ideia, né? Mas deixando esse exagero de lado, olha só. Então, o serviço próprio, que é aquele, né, sem natureza econômica, sem fins lucrativos e de titularidade do Estado, estes são prestados, em regra, pela administração indireta, nas autarquias, fundações públicas e, eventualmente, empresas públicas. E estes serviços, então, são delegáveis por descentralização. Notou? Agora, o terceiro tipo, a terceira classificação, é a que mais chama a atenção, que são chamados serviços públicos impróprios do Estado. Quando a gente fala de serviços públicos impróprios do Estado, senhores, são serviços de
de natureza econômica, certo? E, em regra, sujeitos à livre concorrência pelo particular. Então, serviços impróprios, gente, não costumam ser serviços exclusivos do Estado. São apenas serviços que são de natureza econômica, mas por algum motivo a lei ou a Constituição entendeu por bem conferir a titularidade ou competência de exploração ao Estado. Então, por exemplo, gente, quando a gente fala do Banco do Brasil, quando a gente fala da Caixa Econômica, quando a gente fala da Petrobras. Então, nesses casos, são atividades, são serviços que não são próprios do Estado. Gente, atividade bancária é própria do Estado? Claro que não. Claro que não. Né? Tem banco privado concorrente? Putz, é o que mais tem. Aliás, é quem mais lucra no Brasil. Aliás, o Brasil pertence aos bancos, né? A gente sabe disso. Bom, tirando esse papo de lado, então, meus amigos, veja, estes serviços, por algum motivo, resolveram ser explorados pelo Estado. Só que o Estado, como regra geral, não vai explorá-los de maneira direta. Ele explora de maneira direta, muito excepcionalmente, quando ele constituir uma empresa pública para isso ou uma sociedade de economia mista, que é o caso do Banco do Brasil e Petrobras, ou empresa pública, que é o caso da Caixa Econômica. Agora, como regra geral, esse tipo de serviço, meus amigos, ele deve ser delegado para particulares, portanto, é uma descentralização. E esta descentralização, senhores, aos particulares, vai se sujeitar às seguintes previsões e regras de exploração. Em primeiro lugar, uma primeira forma de se delegar um serviço público do Estado para um particular é através da chamada autorização de serviço público. Só que, meus amigos, toma cuidado, que apesar do nome autorização de serviço público, ele não é propriamente um serviço público. Ah, professor, estou ficando confuso. Não, é sério. Quando a gente falar de autorização de serviço público, gente, estaremos falando de serviços que, na verdade, são privados, né? São particulares. Porém, para que alguém possa explorá-los, vai precisar obter uma prévia autorização do Estado. Então, nós vamos colocar aí como exemplos o despachante. Despachante é um autorizado, né? É uma autorização de serviço público. Tá? É um bom exemplo, o despachante. Deixa eu ver se tem mais alguns. Deixa eu ver os mais famosos, assim, que todo mundo conheça. Táxi. Táxi também. Meus amigos, por acaso táxi é serviço público? Tem natureza de serviço público? Não. Táxi é um serviço privado. Porém, para que alguém possa ter um táxi e explorar a atividade de táxi, precisa de uma autorização do Estado, né? Então nós vamos falar que a autorização de serviço público, gente, ela se dá por ato precário. Que raio quer dizer ato precário, gente? Ato precário é aquele ato mal feito? É aquele ato que está colado com silver tape? Não, né, gente? Quando a gente falar ato precário, o que nós queremos dizer é que é um ato que está sujeito à revogação a qualquer tempo. Entendeu? Então, é o ato sujeito à revogação a qualquer tempo. Então, aquele ato que não confere grandes direitos aos autorizados. Perfeito? Então, está uma mera autorização de serviços públicos.
Maravilha! Quando a gente falar de uma permissão, então, vamos lá, autorização, gente, além de ser ato precário, né, uma característica própria da autorização, só o autorizado que vai ter interesses atendidos na autorização. Você consegue perceber isso? Quem é que sai beneficiado, gente, quando uma pessoa recebe uma autorização para ser taxista? É só o taxista que sai beneficiado, né? Porque ele vai viver disso, tá? O despachante é porque ele vai viver disso. O camelô, né? O ambulante, né? Autorizado, ele vai viver disso, tá? Então, na autorização, é uma característica de que somente os interesses do autorizado é que estarão sendo atendidos. Ah, que legal! E por conta disso, na autorização, gente, olha que informação importante, não tem licitação, tá? É por ato, e também não tem contrato, não tem nada. Então, do mesmo jeito que a administração autoriza, depois ela vai lá e cancela, revoga. Tá? Por isso que a gente fala que é precário. Joia. Quando a gente migrar para um próximo modelo, gente, a chamada permissão. A permissão, ela já está bem mais forte em sua regulamentação. Por quê, gente? Porque quando a gente falar de permissão, deixa de ser serviço privado, que depende de prévia autorização, e já começa a ser serviço propriamente público, né? Aí já passa a ser serviço propriamente público. E por conta disso, ele vai ser regido, né, essa delegação para o particular, vai ser regido pela Lei 8987, que é a lei de permissões e concessões de serviços públicos, bastante cobrada na prova. Essa lei, gente, vai falar que é obrigatório que haja uma prévia licitação. Mas essa licitação, gente, vai ser realizada pela modalidade mais recomendada ao caso, né? Ou seja, pode ser por qualquer modalidade prevista na lei de licitações. Tá bom? A regra geral é que seja por concorrência, mas eventualmente, né, num caso extraordinário, pode vir a ser por pregão e até mesmo podemos imaginar uma possibilidade de ser licitada por diálogo competitivo, né? Então, tudo isso é possível. Joia? Na sequência, meus amigos, olha só. Quando falarmos de permissão, você não pode mais dizer que seja por ato precário. Não é ato precário. Mas vai ser realizado, vai ser formalizado por um termo. A gente chama de termo permissionário. E aí, gente, para arrepio dos civilistas, o termo permissionário também é chamado de contrato precário, um contrato que pode ser revogado a qualquer tempo. Uma coisa super importante, gente, e que é um ponto bem cobrado nas provas, é que para disputar em uma licitação uma permissão de serviço público, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem participar. Então, nós poderemos ter pessoas físicas disputando uma permissão de serviço público e também pessoas jurídicas. Sabe aqueles carros que andam pelas cidades com uma escadinha em cima? Geralmente são carros de manutenção de fibra ótica, de manutenção de linhas telefônicas, de manutenção de linhas elétricas, né? Então, aquele pessoal é permissionário. E aí podemos ter até mesmo pessoas físicas prestando aquele serviço, né? Participando da licitação e recebendo a permissão para prestar aquela atividade. Joia? Na permissão, gente, o camarada vem
para explorar aquele serviço. Então vai ser atendido o interesse dele, mas também vai ser atendido o interesse público. Tá? Então os dois interesses deverão ser atendidos. Perfeito? Agora, quando o camarada vai ser um mero permissionário, como regra geral, ele não precisa fazer investimentos na infraestrutura do ente público, na infraestrutura do Estado. Não, ele não precisa melhorar o Estado. Ele tem que prestar o serviço com grande qualidade, né? Com eficiência, com segurança, todos aqueles princípios que nós já estudamos. Porém, gente, ele não tem que investir recursos dele na infraestrutura do Estado. Então, ele vai fazer investimentos somente na sua própria estrutura. E ele não precisa, gente, melhorar a eficiência do Estado. Ele precisa prestar um serviço eficiente, mas ele não precisa melhorar a eficiência da infraestrutura pública. E aí nós vamos falar, sabe do quê? Das empresas de ônibus municipais, as empresas de ônibus urbanos. Como regra geral, são permissionárias. Perfeito? Agora existe uma forma um pouco mais regulamentada, um pouco mais séria e um pouco mais severa, que vai ser a tal da concessão. A concessão, meus amigos, é a forma mais, digamos assim, mais rígida, né, de delegação de um serviço público para ser explorado por particulares. Nesta modalidade, senhores, de concessão, vai ser necessário, vai ser obrigatório realização de licitação. E a licitação que vai ser realizada, senhores, vai ser uma licitação, em regra, pela modalidade concorrência. Então, anota aí que na concessão a regra é que seja licitado por concorrência. Tanto que tem uma regrinha que a gente usa para memorizar, que a gente fala com. Toda concessão é sempre por concorrência, né? Então, se você guardar isso, serve, tá? Então, quando for concessão, tem que licitar e tem que ser licitado por modalidade de concorrência. Vai? Muito bem. Essa forma, ela, né, que é chamada concessão, ela é feita obrigatoriamente por contrato formal, né? Então, deixa eu colocar aqui, modalidade será concorrência, vou botar aqui, ó. Sempre por contrato formal. Porque a gente falou agora há pouco que a permissão é um termo permissionário que alguns ainda chamam de contrato precário. Então, para que a gente não confunda um com o outro, né, nós vamos falar aqui do contrato formal. Este é o contrato que precisa mesmo ser formal, escrito no papel, assinado, já? Ele tem que ser todo bonitinho e todo, né, feito nos moldes da lei, obrigatório, perfeito? Esse contrato é sempre por prazo determinado, então é exigência da lei, e aqui, gente, é diferente da permissão. Na concessão, gente, é muito comum que o concessionário venha a ser obrigado por lei a fazer pesados investimentos, vultosos investimentos na infraestrutura do Estado, na infraestrutura da administração. Isso é muito comum. Então, o que a gente costuma falar, gente, é o seguinte, que vai ser
investimento na forma de obras. Então, ele vai ser um explorador de serviço público, porém, um contrato no qual ele vai explorar o serviço público precedido de obra. É o caso, por exemplo, do camarada que precisa fazer uma rodovia, né? Ele precisa reformar uma rodovia, por exemplo, né? Então, ele precisa melhorar. Então, ele vai fazer um pesado investimento na infraestrutura do Estado. E aí, gente, nesta forma que é chamada concessão, o concessionário vai recuperar estes gastos e estes investimentos, sendo remunerado diretamente pelo usuário. E o usuário vai fazer pagamento por tarifa. Então, quando a gente falar de tarifa, quer dizer, senhores, que o serviço público está sendo explorado por um ente privado, por um particular. Aqui em cima, na concessão, a gente também pode falar em tarifa, tá? Então aqui, né, o usuário também pode paga tarifa, certo? Agora, meus amigos, quando for autorização, não é tarifa, não é nada, né? Porque, como nós vimos, na autorização, gente, o serviço não é público, o serviço é privado. Mas para o camarada poder explorar, ele precisa obter prévia autorização do Estado. Lembra? Táxi, né? Despachante. E por fim, meus amigos, nós vamos ter ainda a famosíssima parceria público-privada. Talvez seja a grande pedida para as provas, tá? Quando a gente falar de parceria público-privada, gente, estamos falando de uma concessão que será precedida de obra. Será. Então aí tem que ter a obra para que depois o concessionário possa explorar aquele serviço. Joia. A licitação, senhores, é obrigatória e ela vai se dar pelas modalidades concorrência ou pregão, quando for comum. Já? Então, vai ser licitado sempre e nestas possibilidades. Joia. A lei, vou até trocar isso aqui, né? Vou até abrir isso aqui em tópicos, porque a lei das parcerias público-privadas, que é a Lei 11.079, ela traz algumas vedações. Então, no campo das vedações, olha só, porque tudo isso daqui é objeto de prova, tá? Tudo isso aqui. Primeira coisa, é proibido fazer parceria público-privada para prazos inferiores a 5 anos, também para valores inferiores a 10 milhões, e também é proibido fazer parceria público-privada para mera prestação de mão de obra de serviço. Então, se for para fazer uma parceria público-privada, senhores, o camarada, né, o concessionário que vencer essa licitação, ele não pode ser contratado só para oferecer mão de obra para o Estado. Não. Ele vai ter que, de fato, gerir, de fato, explorar um serviço. Beleza? Que não pode ser inferior a 5 anos e não pode ter valor inferior a 10 milhões. Meus amigos, a Lei 11.079, ela vai trazer para a gente dois regimes específicos de prestação do serviço de parceria público-privada, que nós vamos falar que são esses aqui, ó. Concessão patrocinada e o outro tipo é chamado de... Vou deletar aqui, vou melhorar um pouquinho essa apresentação visual, pronto. Concessão administrativa. Quais são as diferenças
E como que isso vai aparecer na sua prova? Olha lá. Amigos, quando falarmos de uma concessão chamada de patrocinada, eu escrevi de um jeito aqui, mas talvez seja melhor se escreverem de outro. Quer dizer, senhores, que esta concessão vai ser feita para trazer benefícios diretamente aos usuários. Então, o beneficiado da concessão patrocinada são, primeiramente, nós, usuários. Seria o caso, por exemplo, de uma linha de metrô, né? Uma linha de metrô costuma ser por parceria público-privada. Então, quem é que é o beneficiado de uma linha de metrô? O usuário, gente. Ela é prestada para a gente. E, portanto, quem vai pagar para essa concessionária seremos nós, através da tarifa, mas junto com o Estado, senhores. Por que o Estado vai entrar e pagar um pouco também? O Estado vai entrar e pagar, gente, para que o valor do bilhete, para que o valor da tarifa seja acessível para a população. Porque o custo para fazer uma estação ou uma linha de metrô é tão alto, é tão caro, que se fosse para somente o usuário pagar através da tarifa, o valor do bilhete seria impagável, né? Então, cada viagem de metrô ia custar uns 45, 50 reais por usuário. Ninguém paga isso, ninguém aguenta pagar isso, né? Que deixa de ser transporte público, né? Deixa de ser transporte coletivo, virou uma bagunça. Então, nesses casos, o usuário vai pagar o valor da tarifa até aquele limite da modicidade que estudamos na aula passada, e aí, a partir desse limite, quem vai inteirar o valor para que aquele concessionário possa recuperar os gastos do seu investimento será o Estado. Beleza? Por isso que é chamado de concessão patrocinada. O Estado paga uma parte, patrocina uma parte e o usuário paga outra parte. Legal? Agora nós temos ainda o segundo regime de parceria público-privada, gente, que é chamado de concessão administrativa. Nesse caso, gente, quem vai ser o beneficiário daquela obra, quem vai ser o tomador do serviço, será a própria administração, certo? Então é diretamente pela própria administração. É ela que vai prestar, é ela que vai explorar. Ah, entendi. Nesses casos, então, senhores, de uma concessão administrativa, como a coisa é prestada diretamente para a própria administração, é somente ela que vai remunerar aquele prestador. Joia? Então, veja a diferença. Concessão patrocinada da parceria público-privada. O beneficiário é o usuário, é a população. Então, quem paga ao concessionário vai ser o usuário através da tarifa e, para que o valor da tarifa não fique muito caro, não fique proibitivo, quem vai complementar o valor da tarifa é o Estado patrocinando uma parte, para que a tarifa fique sempre dentro dos limites da necessária modicidade. Agora, no caso da concessão administrativa, não. Aqui quem vai remunerar é apenas o próprio Estado. Querem um exemplo? O exemplo vai ser uma construção de presídios privados, né? Presídios de administração privada. Os presídios que são de administração privada são, em regra, parcerias público-privadas. Tá bom? Então, o Estado contrata uma empresa, a empresa constrói o presídio e depois a empresa fica gerindo, fica administrando esse presídio e recebendo do Estado dentro de regras de eficiência e qualidade. Ah, entendi. Tem um último tipo ainda, gente,
que vai ser chamado de consórcio público. Porém, gente, esse aqui eu preciso explicar alguns pequenos detalhes, que é o seguinte. Quando for necessário fazer uma grande obra de infraestrutura que seja muito cara, por exemplo, querem construir uma ferrovia que vá do Rio Grande do Sul até o Pará, por exemplo. Então vai ser uma mega ferrovia caríssima, né? Meus amigos, uma ferrovia que ligue o Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre, né, até, sei lá, uma cidade aí qualquer importante do Pará, não sei. Então, né, Porto Alegre até, vou pegar uma coisa mais longe ainda, vou pegar Porto Alegre até Mossoró, no Ceará, não, pegar, bom, você entendeu? Uma rodovia que corte, que rasgue o país no meio de norte a sul, certo? Vamos lá, gente. Então, uma ferrovia nova dessas daí. De quem é o interesse nessa ferrovia? O interesse inicial é público. Portanto, são os entes públicos que têm esse interesse, porque isso é uma despesa, isso é um gasto de infraestrutura. Ele é super importante. Ah, legal, entendi. Joia. Quando nós tivermos o projeto para construir esta super ferrovia, de quem vai ser o interesse público? Da União? A União tem interesse em fazer uma ferrovia norte-sul cortando o país? Tem. E os estados que vão ser atravessados pela ferrovia também têm interesse? Ou tem interesse total? Então vai ser a União, e vamos chutar aí, vai uns 7 estados, por exemplo, tá? Tem município que vai estar interessado? Tem. Todos os municípios que serão cortados pela ferrovia e também os vizinhos, os municípios adjacentes à ferrovia. Então a gente pode colocar aí pelo menos uns 30 municípios, 7 estados e União. Olha só, se todos eles têm interesse em fazer essa ferrovia, o ideal então é que estas pessoas políticas, né, União, esses estados e esses municípios são pessoas políticas. Então, o certo é que essas pessoas políticas se reúnam formando um consórcio de entes públicos, ou apenas consórcio público. Então, essas pessoas vão se unir para formar um grande consórcio e juntos dividirem as despesas para realizar esta gigantesca obra. Sabe onde eles dividem? Eles dividem um instrumento, né, num contrato chamado contrato de rateio. Então, o contrato de rateio é o contrato que vai dividir as despesas e as responsabilidades entre as pessoas de direito público que estarão se consorciando. Aí, depois que eles firmarem o contrato de rateio, eles firmam um chamado contrato de programa, que vai determinar a programação de como vai ser executada aquela gigantesca obra. Ah, que legal! Agora, o que você tem que saber ainda desta lei, senhores, é a regrinha estabelecida para a conjugação, né, de quem quiser participar. Como assim, professor? Seguinte, a lei libera geral, tá? Então, se a União quiser formar um consórcio com estados, pode. Se a União quiser formar um consórcio com estados e municípios, pode. Se estado quiser fazer consórcio com estado, pode. Estado com município, pode. Amigos, qual é a conjugação que eu não pus? Veja se você está atento. Eu não anotei aqui. União com município, gente. Cuidado, hein? Tome nota aí no seu caderno que a lei proíbe expressamente consórcio direto entre União e município. Para que a União possa firmar um consórcio com um município, ela deverá obrigatoriamente inserir
neste projeto o Estado, meus amigos, ao qual este município pertença. Já? Então, com isso, a gente fez um arremate daquele super estudo que já havíamos iniciado sobre serviços públicos, que nós vimos todos os conceitos importantes. Aí agora falamos dessas classificações, porque a partir das regras de classificações é que nós poderemos ter, eventualmente, uma exploração privada daquele serviço público ou não. Já? Então, com isso, meus caros, a gente mata esta nossa participação, a gente mata mais esse tema que estará lá no seu edital, que estará talvez na sua prova, e você agora está 200% preparado para enfrentar o tema. Vai para a nossa plataforma, coloca lá Direito Administrativo, Serviços Públicos, né, explorações privadas de serviço público e malhe nas questões. Você vai ver que perguntam sempre as mesmas coisas. E praticamente tudo que é perguntado vai estar nos resumos, né, dessas aulas que nós tivemos juntos. Valeu, pessoal? Então, um bom resto de sexta-feira para todos, ótimo final de semana e vamos nos ver na nossa próxima aula, meus caros. Tchau, tchau.